E aí, família Zero do Fogão, tudo bom com vocês? Que vitória do nosso Botafogo, pé direito do nosso novo técnico, hein? Mas antes, meta para esse vídeo, 1000 curtidas, não custa nada, é rapidinho e ajuda aqui o canal que traz conteúdo todos os dias para vocês, tá? E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Vamos lá ver a matéria, já eu volto para falar da vitória do nosso Botafogo, vamos lá ver. Contra o Vasco. Me parece que nesse jogo aí, a expectativa do time que não foi à Copa do Mundo era maior, né? Porque o Vasco ganhou desse São Paulo aí, que não era o São Paulo do Crespo ainda, né? Deixou uma boa impressão na despedida do Campeonato Brasileiro, antes dessa pausa para a Copa, e o Fernando Diniz teve lá o seu tempo para trabalhar, né? E encontrou um Botafogo que agora está em completo processo de reestruturação, né? Porque já tinha saídas anunciadas de jogadores, alguns que chegaram durante a Copa do Mundo ainda estão, né? 3 jogadores que começaram o jogo hoje, Caio Zagueiro, Montoro e Arthur Cabral, não eram jogadores do Botafogo antes do Mundial. E entraram nos jogos da Copa do Mundo sem, né? Acho que nenhum deles chegou a ser titular em algum momento. Não. Nem o Montoro, né? Não. Mas então, entraram, o Montoro foi o que entrou bem, os outros não tiveram essa mesma Correia teve alguns momentos no final do jogo com o Palmeiras que ele até melhorou um pouco o nível. Né? Quer dizer, hoje ele entrou. Que vai ser hoje ele entrou cadenciando mais. Novo treinador. Montado pelo treinador que acabou de chegar. Há uma possibilidade no ar, o GE noticia que o Gregory fez o último jogo hoje. O Textor diz que a situação ainda não está fechada, mas enfim, é uma grande. Aí o gol do Arthur Cabral. Mas não está fechada, mas está acertada desde antes da Copa do Mundo, tá? Então, aparentemente, é mais uma mudança importante de jogador que é fundamental na maneira de jogar. Acho que, no fundo, assim, o jogo deixa 2 sentimentos bem distintos, né? Sob o ponto de vista do Vasco, a atuação muito abaixo do que se esperava, foi um dos piores jogos do Vasco com o Fernando Diniz, considerando antes e depois da parada, especialmente defensivamente. O Vasco foi muito mal no primeiro tempo. Quando o Vasco tentava pressionar, ele até conseguiu por vezes incomodar a saída do Botafogo, mas se essa saída era ultrapassada, não é que o Vasco às vezes estava em mano a mano atrás, o Vasco às vezes estava em inferioridade na sua linha defensiva. O Vasco, e no segundo tempo começou a ceder transições. Esse lance aí até é o lance que estava impedido, o Natan. Ele nem vai acabar finalizando, né? Mas a quantidade de transições defensivas ruins do Vasco chegando em inferioridade para defender foi muito grande. Aliás, bonita a bola do Montoro, né, no lance do segundo gol. Ele teve, podemos falar assim, ótimas escolhas, com calma, com paciência, com qualidade, e participou dos gols. O jogador tinha 18 anos. Então, ele tá calma para jogar. Ele me lembrou vendo o jogo hoje, sabe o 8 do Atlético Madrid, o Correia também, não é Correia? Como é que é o número dele? Ele jogou aberto aqui, acho que do Atlético de Madrid. Eu acho que ele é espanhol. Com essa capacidade, como é um meia, que ele pode jogar aberto, mas com nível de inteligência para construir jogada. Até vendo o jogo, eu falei, opa, tá aí o Almadinha para trazer criatividade, porque o Savarino ainda também não foi bem, e ele foi o cara mais lúcido assim, nesse sentido. Tá falando do Barrios. É o Barrios, então. Isso. E o Savarino não faz uma boa temporada. Ainda não. Vai ganhar a concorrência do Correia. Mas deu para mim, eu não sei se... Para mim, eu vi o Vasco sofrendo fisicamente. Segundo tempo, cara, em muitos desses momentos, parece que estava mais pesado, né? Pode ter sido a carga de trabalho desse tempo, chegou no pré-jogo, às vezes você estava um pouco mais estafado. Em muitos momentos, o Paulo Henrique, no segundo tempo, ele não tinha opção de triangular. Movimentos mais lentos dos atletas, nessa questão da gente estar acostumado a ver futebol. Então, nesse sentido, o Vasco não fez realmente um bom jogo. O Botafogo ele fez um jogo mais consistente, cara. Eu tô com esse problema agora de memória. Eu ouço algumas coisas, guardo, mas não consigo dar a fonte. Não me lembro quem falou. E era uma frase de alguém ligado ao futebol. Também não me lembro quem é essa pessoa, mas vamos lá, né? Alguém me disse que alguém ligado ao futebol fez a seguinte análise: os clubes que voltaram da Copa do Mundo vão voltar num ritmo melhor agora. Mas eu acho que na frente... Porque estão jogados e lá na frente vão pagar a conta. Possível. Pode ser. Isso é muito possível. Acho que essa é a grande... Essa perna pesada do Vasco, porque estava com uma carga de trabalho que era mais voltada para os treinos, daqui a pouco vira ritmo de jogo. O Botafogo já está solto. Enquanto isso, um Botafogo começa a... O Botafogo conseguiu claramente cumprir a questão de todas as facetas do jogo, cumprindo as suas funções o tempo todo. E o Vasco daí foi se quebrando, foi falhando e ele foi se aproveitando. Agora, assim, sobre o David, né? David Ancelotti,
Acho que a gente vai precisar ainda de tempo para entender de fato que identidade vai ter o Botafogo, né? Diante de toda essa questão colocada em torno do modelo de jogo, do estilo que o Textor quer ver, assim, ele parecia até bem satisfeito à beira do campo no final do jogo, mas assim, foi um jogo, não foi também não era uma partida absolutamente brilhante, né? O Botafogo acabou conseguindo encontrar muita vantagem em lances de transição rápida mesmo, porque o Vasco cedia muito esses espaços. Agora, foi muito pouco tempo para ele trabalhar o time. Mas bem posicionado nas duas linhas de 4, assim, né, Mansur? Com paciência, acho né? Que a gente vai, um pouco mais de tempo, a gente vai entender melhor o que vai aparecer nesse Botafogo. Vai ser curioso acompanhar o trabalho do filho do treinador da seleção brasileira, né, num clube. Só queria registrar que uma das coisas das quais a gente não sentiu saudade nesse mês já reapareceu nesse jogo aí, né? Gramado horroroso. Não, aliás, está muito ruim. A quantidade de areia que subia em algumas áreas do campo, a cada chute, a cada batida. Um estádio, um gramado que não é utilizado, é uma vergonha, cara. Ficar esse tempo todo e justamente quer atrair, né, os grandes clubes para jogar lá. Claramente, você vê o gol, todo machucado, parece que tá tendo jogo o quê? De amigos lá que a gente acaba não vendo, né? É um pecado, cara. É uma pena, mas a gente já voltou a ver gramado ruim aí, já logo de cara. Hora de fazer mais um rápido intervalo? Bom, família Zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo, uma linda vitória, o Botafogo venceu bem, 2-0, e olha, poderia ter sido mais, hein? Se não fosse Léo Jardim, o Botafogo poderia ter feito aí uns 4-1, não vou nem dizer 4-1 não, vou dizer uns 4-0, o John também não fez nenhuma defesa difícil, pelo menos 2, Léo Jardim salvou o Vasco ali. Botafogo venceu, os caras que estão, né, estreando aí, pelo menos, o Arthur Cabral fez o gol, né, tirou aquela zica. E é isso, cara, é vitória, é pé direito. O John Texas estava lá acompanhando o jogo. O Ancelotinho, mesmo não estando e não estando ali dentro de campo, né, comandando a equipe, estreou com o pé direito, comemorou demais, né? Primeiro jogo dele como oficial, como técnico, né, de um time, ganhando num clássico fora do Rio de Janeiro, né? Essa aí é a terceira vitória consecutiva do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Só vou lembrar aqui vocês, né? Porque foi para a Copa do Mundo lá, e o Botafogo é a terceira vitória consecutiva. A gente tentando chegar ali ao G4, pelo menos, né? Até a hora dessa gravação, o Bahia estava vencendo o Atlético Mineiro, então o Botafogo estava caindo uma posição na tabela. O Bahia chegou na 24, o Botafogo com 21. O Flamengo venceu na rodada. Seria muito bom se o São Paulo fizesse alguma coisa. O São Paulo tomou de 4 do Vasco, se não me engano, não ia conseguir parar o Flamengo. O próprio Arthur Cabral, quando ele saiu no segundo tempo, ele perguntou lá no banco de reserva se o Flamengo tinha ganho. Ou seja, o cara tá com fome de título, mano. Tá interessado na primeira colocação na tabela. E agora vai pegar a vitória no estádio Newton Santos, que é um jogo pra lotar, né, galera? É um jogo pra colocar pelo menos 30 mil pessoas nesse estádio Newton Santos, que vai ser a estreia oficial do Ancelotinho ali, como técnico mesmo, vai estar escrito lá no BIF. Então, assim, é pra estar casa cheia. O Botafogo, 3 vitórias consecutivas, 2 fora de casa, era um clássico, mas era mando de campo do Vasco. Então o Botafogo não tinha até então nenhuma vitória, e venceu o Santos, e agora venceu de novo fora de casa, então é para se comemorar. A última derrota do Botafogo, né, é que o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid 1-0 no Mundial. Mas antes, né, contando Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, a última derrota foi contra o Capital pela Copa do Brasil, mas o Botafogo tinha vencido o primeiro jogo de 4-5-0, já não lembro mais. Perdemos de 1-0 no jogo da volta na casa dos caras, com o time praticamente todo reserva. Então, assim, fazia muito tempo que o Botafogo na nossa área, nas nossas casas aqui, tipo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, o Botafogo não perdia. Cara, gostei. É difícil escolher um jogador só como melhor em campo. Vou fazer aqui uma enquete com vocês depois para saber quem foi o melhor jogador. E aquilo, cara, é assim... É o Botafogo Way. A zoeira. Mas não amassou o Vasco, né? Não. É clássico, gente. O Vasco ficou 25 dias treinando. Fez um bom primeiro tempo contra o Botafogo, um jogo bem lá e cá, tiveram 60% por um certo tempo de posse de bola, mas não arriscou, não levando nenhum perigo realmente ao Botafogo. Acredito que a torcida do Vasco deve estar muito chateada, porque treinaram durante muito tempo para apresentar um futebol bem fraco. No segundo tempo, o Botafogo sim dominou a partida. Cara, 5, 6 toques de bola, o Botafogo chegava na área do Vasco, né? O próprio Ancelotinho falou: calma, gente, ó.
Vamos manter mais a posse de bola aqui com a gente, né? Tá muito acelerado, mas é aquilo. É um Botafogo que pegava a bola e pô, cara, era pra ter sido mais, pra gente já fazer um saldo de gol bonito. Dava pra fazer, mas claro, o importante era os 3 pontos, uma boa vitória, uma boa apresentação, graças a Deus. Era tudo que a gente queria ver, era um Botafogo pra frente, a gente preocupado ali em questão do novo zagueiro, do Arthur Cabral, né? O Montoro jogou assim absurdo, Arthur Cabral, o Montoro. E o Pantaleão, que agora não quer mais ser chamado de Pantaleão, né? Quer ser chamado pelo nome dele. Me preocupava um pouco, mas olha, a gente viu muito pouco dele na Copa do Mundo, mas olha, é um dos favoritos também aí dentro de campo. O cara finalizou 3 vezes, mano. O cara ali pelo alto já viu que vai dar trabalho. Né? Não fez gol porque não teve um lance lá que ele cabeceou lá, o Jardim agarrou, porque ele não pegou exatamente bem. Ele tava ganhando todas pelo alto. É um cara que foi bem na zaga e foi bem no ataque. Então, assim, rapaz, fico até, né? Meu Deus do céu, todo mundo preocupado. Claro, pode vir a acontecer de um jogo ou outro, o time não fazer uma apresentação tão boa, normal. A gente sabe que isso acontece com todos os clubes, ainda mais no Campeonato Brasileiro, que é 38 rodadas. Mas a primeira impressão que ficou hoje não podia ser melhor. Não podia ser melhor. Vitória, jogamos bem, jogamos pra frente. Em nenhum momento o Botafogo ficou ali atrás, recuado, com medo de jogar bola, né? E olha que tem jogadores abaixo da expectativa ainda, né? Como o Savarino, por exemplo, que dá para melhorar esse jogador aí, tá? E o Gregory, né? Você já deve ter visto na matéria aqui, se despediu do elenco, realmente vai deixar o Botafogo, vai lá pro time do nosso ex-treinador, né? Que pediu para sair, se despediu. Muita gente achou que ele não fosse jogar hoje, jogou, vai fazer uma certa falta, sim, mas eu acredito que o Botafogo vai buscar no mercado alguém para substituir ele. A gente só tem a agradecer, o cara é campeão, multicampeão pelo Botafogo, jogou muito, fez umas besteiras ou outra, né? Mas é aquilo, ajudou o time, boa sorte para ele, aonde ele estiver, e a gente vai seguir nosso caminho, porque aqui os jogadores vão e vêm e a gente fica. Bom, o vídeo já ficou longo, né? Amanhã a gente fala mais de Botafogo aqui para vocês, então fique ligadinho, adicione o sininho que toda vez que sair vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Um abraço, fui!